nenhuma conquista ela se sustenta se a gente não continuar se dedicando para ela. É bom que você tenha medo na hora de atravessar a rua, muito bom, só que a gente leva isso para outros níveis, né? Tipo, se falando de internet, a gente às vezes tem medo de uma tela. Quase todas as ideias que a gente tem, alguém já teve. Mas assim, É. o que poucas pessoas estão enxergando para que você, quem sabe, possa ir lá e resolver esse problema. Você gasta uma hora para isso na tua semana, você investe uma hora da tua semana para isso, e você acaba descobrindo uma função nova, um aplicativo novo, uma IA nova que vai te economizar 3 horas da semana. 3 habilidades fundamentais para todo empreendedor e que são pouco faladas. Esse é o tema de hoje, Marco. É isso aí, Renato. Cara, todo empreendedor bem-sucedido, ele possui essas três habilidades. Todo empreendedor. Legal. Legal. E assim, eu sei que já está aí na tua mente, mas antes mesmo da gente começar, cara, são habilidades que o cara ele aprende ao longo da caminhada ou que meio que ele já tem que ter nascido com essas características? Não, não. Eu acredito que são habilidades que podem ser desenvolvidas por qualquer pessoa. Não é uma coisa que a gente nasce com elas. E por serem habilidades, a gente, ao longo de toda a vida, a gente precisa continuar se dedicando para elas para que a gente continue bom naquilo, né? Sim, mantendo, né? Legal, Sim. cara. Qual que é a primeira? Manda lá. Qual que seria a primeira? Já? A primeira das três habilidades fundamentais seria a habilidade de aprender e continuar aprendendo. Boa. Tá. Aprender parece meio óbvio, mas continuar aprendendo, aí eu já concordo, cara. Eu acho que, vamos lá, pode ter o cara que aprendeu tal profissão e que aí ele passa muitos e muitos anos sem voltar a estudar aquilo. Seria tipo isso ou é Ele outra não coisa? continua. Cara, parece muito óbvio, e de certa forma Uhum. ela é muito óbvia, mas muitas pessoas erram nisso. Muitas pessoas elas não possuem essa habilidade muito bem desenvolvida. E é uma habilidade fundamental. O que seria? Uhum. Cara, a gente precisa constantemente buscar se desenvolver, porque não existe estabilidade em nada na vida. Cara, nenhuma conquista ela se sustenta se a gente não continuar se dedicando para ela, Uhum. entendeu? Por exemplo, um relacionamento, um namoro, um casamento ou um relacionamento de amizade. Se a gente não continuar se dedicando para aquele relacionamento, se a gente não continuar aprendendo coisas novas, a como se desenvolver, como se tornar uma pessoa melhor, se dedicando para aquele relacionamento, provavelmente ele vai deixar de ser um relacionamento bom. Ele vai deixar de ser um relacionamento saudável, entendeu? Sim. Por exemplo, eu sou casado. Eu sou casado. Então eu preciso constantemente buscar me desenvolver, eu preciso buscar aprender coisas novas, a como me tornar uma pessoa melhor. Eu preciso continuar me dedicando para o meu relacionamento, porque o dia que eu parar de fazer isso, provavelmente vai dar merda, entendeu? Então, então todo empreendedor ele precisa constantemente buscar estar se desenvolvendo, ele precisa ser um eterno aprendiz. Porque Certo. o mundo, ele muda o tempo inteiro. Ele muda o tempo todo, né? O Sim. mercado, ele muda, as necessidades das pessoas mudam também. Então, uma empresa que é bem-sucedida hoje, ela pode não ser daqui a 5 anos, caso ela não se adapte às mudanças. E a gente só consegue se adaptar às mudanças do mundo se a gente continuar Aprendendo. aprendendo, adquirindo Cara, novos conhecimentos e se desenvolvendo. boa. O que me faz pensar é continuar aprendendo, só que me vem muito aquela que eu penso, é aprender com os problemas que vão surgindo, porque eu não acredito muito que só ficar aprendendo com o que vem pela frente é o suficiente. Eu acho que eu teria que parar para aprender intencionalmente, né? Sim. Eu acho que
a junção, o melhor é a junção da teoria e prática, né? Eu acho que tem coisas que a gente só vai conseguir aprender quando a gente tiver um problema para resolver, um desafio para passar, né? Sim. Mas com certeza, eu acho que essa habilidade de ser um eterno aprendiz seria fazer isso de forma intencional mesmo, Uhum. de forma sistematizada, entendeu? Então, eu, por exemplo, acho que hoje existem três principais formas que eu faço isso, Uhum. de forma intencional, assim. Eu acho que a primeira delas, talvez seja a forma principal para mim, é através de produtos de educação. Então, cursos, programas, poderia ser uma mentoria, consultoria, comunidades de estudo, ou seja, adquirir o conhecimento de forma paga mesmo, um produto. Você vai lá e paga por aquilo. Né? Você tem acesso àquele conhecimento, àquela informação de forma mais organizada, né? Mais Sim. sistematizada. Então, essa é a principal forma que eu faço. A Uhum. outra forma seria através de livros, que também é uma forma paga, né? Só que muitas vezes bem mais barata. Sim. Então, através de livros, Ou até gratuita, às vezes, né? Dependendo às do. vezes até gratuita hoje em dia, né? Sim. E uma terceira forma seria através de acompanhar pessoas através da internet. Sim. Isso é legal. Ou, ou bom, não precisa ser só através da internet. Pode Uhum. ser, pode ser com pessoas da sua rede de contatos, realmente, do seu círculo e tudo mais, mas principalmente através da internet. Então, geralmente, quando eu vou aprender alguma coisa nova, eu quero aprender alguma coisa nova, geralmente eu seleciono alguém que tem muito mais experiência do que eu naquilo, que tem muita experiência naquilo, através da internet. E aí eu acompanho a pessoa, acompanho ela no Instagram, acompanho ela no YouTube, em todas as redes que ela tiver ali compartilhando conhecimento, produzindo conteúdo, eu acompanho essa pessoa, entendeu? Eu aprendo Uhum. muito dessa forma, tipo, muito dessa forma, e também através de rede de contatos. Você tem um contato direto ali com a pessoa, você pode aprender. Se você tem um problema para resolver, um desafio para resolver, você pode ter aquele contato, entrar em contato com essa pessoa e perguntar qual que é a opinião dela em relação àquilo, né? Mas principalmente através da internet. E tudo que essa pessoa oferecer ali, então essa pessoa que eu acompanho ela pela internet, se ela oferecer um livro, eu compro o livro. Se ela oferecer um curso e fizer sentido para mim, eu vou comprar o curso. Se ela oferecer uma mentoria e fizer sentido para mim, eu vou comprar essa mentoria. Eu tudo que ela oferecer ali de produto, de informação, de educação, eu compro, porque é uma forma de eu ter acesso ao conhecimento da pessoa. Entendeu? Sim, sim. Meio que pegar o que tá na cabeça dela pra você, né? Legal, cara. Você é Exato. um cliente fiel, então. Sim. É, E eu cara, sei, e eu tenho bem claro quem são essas pessoas que são referências para mim. legal. É, eu diria que sim, é um bom modo de aprender, porque é meio que o que a galera fala de aprender um idioma, o shadowing, né? Tipo, sei lá, você vai aprender inglês e você quer melhorar a tua fala, você vai lá, acha alguém que fala bonito, fala legal, você gostou do jeito que a pessoa fala, e fica tentando imitar ela, né? É uma coisa que eu vi bastante e que é legal. Mas eu uso isso, eu tento usar isso para algumas coisas também, concordo, porque eu acho que você falam, não copie os outros, seja você mesmo, né? Mas a gente acaba sendo um pedacinho de cópia de cada um que a gente admira, e às vezes basta você falar nessa situação, se fosse fulano, o que que ele faria? E meio que você está aprendendo com ele, né? Está Sim. aprendendo qual ação ele tomaria, com base no que você acompanhou e viu ele fazendo já, ou ela, enfim. Mas Cara, legal, essa foi por muito tempo a principal forma de eu adquirir conhecimento.
Tentando copiar os Comecei outros. É isso? tentando aprender com os outros, assim, Uhum. através da internet. Tipo, Ah, sim. modelando mesmo, copiar, modelar e adquirir conhecimento, né? Eu comecei a estudar sobre negócios com 17 anos. Naquela ocasião, eu não tinha dinheiro para comprar produtos de educação, para comprar comunidade de estudo, mentoria, consultoria, tipo, nada disso. Então, a principal forma que eu encontrei de aprender foi através de conteúdo gratuito na internet. YouTube, Instagram e algumas outras redes. Entendeu? Por muito tempo foi isso. E eu faço isso até hoje. Eu faço isso Sim. até hoje. E é Né? gratuito, né? Tipo, E é gratuito. partindo do ponto que você tem um celular e internet, é gratuito. É gratuito. É isso aí. Mas, Cara, cara, sabe o que que isso... Bom, pode terminar. não, é isso. Tá. Sabe o que que isso me fez pensar agora, você comentando? Esse negócio de aprender me dá ânimo. Eu não sei, talvez com você também. Já teve situações, um dia, uma semana, onde eu tô meio sem vontade de fazer aquilo. Vou dar um exemplo. Cumprir uma tarefa ali do trabalho, ou simplesmente trabalhar. Tem semanas que a gente não tá muito. E aí, o que que eu já notei? Colocar um vídeo de alguém fazendo alguma coisa, tipo, alguém mostrando como se organiza para o trabalho, como se organiza para concluir algum projeto, e aí você vê a pessoa fazendo, você vê que ela tem uma técnica ali de organização diferente, e você vê ela fazendo, e você fala, ah, legal, se ele consegue, eu consigo também. E isso traz uma motivação, né? Não sei explicar o porquê, mas já me aconteceu muito em dias que eu tô meio sem vontade de fazer alguma atividade, Desanimado, menos confiante. eu entro no YouTube, procuro um vídeo de alguém, ou me aparece o vídeo de alguém fazendo alguma coisa e eu vejo e saio mais animado. Eu falo, pô, dá para fazer, Sim, olha que legal que essa pessoa tá fazendo. E é um aprendizado, porque daí você aprende um jeito novo de ver as coisas também, né? sim. Mas legal, eu lembro bem que quando eu tinha a hamburgueria que a gente trabalhava, eu acompanhava bastante o pessoal que também tinha o mesmo negócio parecido, de um degrau acima, 2 degraus acima, claro, e que muitas vezes era motivação. Você tá num dia difícil e aí você. Eu assistia aulas, eu já comprei e-book e tal, mas muitas vezes era só abrir os stories da pessoa, né, e ver o que que ela tá fazendo, ou às vezes ela compartilha alguma dificuldade que ela passou e você vê que ela conseguiu. E aí você meio que imita ela naquela solução, né? Sim. Então, faz sentido, cara, faz sentido. Mas é basicamente esse o meu ponto. Acho que o Uhum, meu porquê de desenvolver essa habilidade é que o mundo ele é dinâmico. Não uhum. significa que porque você conquistou uma coisa que daqui a 5 anos você vai continuar tendo aquilo, caso você não se adapte às mudanças. Então é basicamente isso. Se você tem um jardim e você não continua se dedicando para aquilo, que no caso seria continuar aprendendo, se desenvolvendo, esse jardim ele vai virar mato, Mato. entendeu? Então, o Sim. meu ponto ele é esse. Mas, cara, em relação a essa habilidade, qual que é o seu porquê de desenvolver essa habilidade de aprender e ser um perpetual learner? Legal. Cara, eu acho que são, pensando agora, ou enquanto eu ouvi isso falar, seriam duas coisas que me vêm em mente rápido, que é motivação. Eu acho que o aprender traz essa motivação de ver alguém fazendo e muitas vezes, sei lá, você consegue fazer a coisa de um jeito, mas aí você assiste uma aula, você está concluindo um curso ali e você vê a pessoa fazendo diferente, você vê uma ideia nova e isso te traz vontade de fazer, né? Eu já notei muito isso. Teve épocas que eu passei tipo sem estudar muito, sem dar muita bola para ir atrás e aprender mais. E aí quando eu voltei, quando eu falei, não, vou tirar um espaço aqui na semana para pôr estudo, eu notava que geralmente depois daquela sessão de estudos ali, eu saía com ideias. Nossa, olha, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, né? E essa ideia geralmente ela vem com uma motivação. Legal, vou fazer, vou aplicar isso aqui também.
hoje eu tento tirar pelo menos, sei lá, umas 2, 3 horas na semana, que geralmente é num sábado de manhã, que é para vou tirar aqui, pegar umas aulas, seja de um criador ou de outro que eu acompanho, ou às vezes ler mesmo, tirar esse tempo para isso. E assim, eu acho que esse é um ponto que liga com o outro. Eu acho que eu consigo ir melhorando a forma como eu trabalho, aprendendo. Isso, quando eu comecei a trabalhar 100% home office, você é dono do teu próprio tempo, do teu negócio, de tudo que você faz. Só que isso exige mais disciplina para você se organizar, porque senão daqui a pouco você está sendo dominado por tudo, né? Pela vontade de sair, pela vontade de parar para um descanso, enfim. E eu notei que eu ia me perdendo muito ao longo do dia. E tirar um tempo, eu lembro que teve algumas semanas que eu falei assim, essa semana, todo dia eu vou tirar 30 minutos antes do trabalho, só para organizar bem a minha lista de tarefas e para assistir alguma aula que tenha a ver com isso. Porque aí uma aula, que pode ser um vídeo, enfim, porque aí às vezes você, acho que a IA pode ser um bom exemplo, né? Você aprende a usar a IA. Você gasta uma hora para isso na tua semana, você investe uma hora da tua semana para isso, e você acaba descobrindo uma função nova, um aplicativo novo, uma IA nova que vai te economizar 3 horas da semana. Então, isso é bom. É inovação, né? Acho que empresas grandes e acho que qualquer pessoa que sucede muito no que faz sempre busca inovação, né? Sempre busca trazer algo novo para o repertório, eu diria. Então, Sim. seriam essas duas coisas, tirar a motivação do aprendizado e que eu vejo que sempre que você estuda, você troca uma hora, você paga uma hora e ganha algumas horas de volta, sabe? Então você se Sim. esforça por uma hora, mas no futuro isso aí te traz algum benefício, eu diria até que em tempo mesmo. Entendi. E tipo, como é que você faz para manter essa habilidade? Que você continua se desenvolvendo. Você falou um pouco que através de livros, através de algumas pessoas pela internet também que você acompanha. Essas seriam as duas principais formas hoje? Sim. Cara, muita coisa eu esqueço, sabe? Eu geralmente eu vou aprendendo conforme o que eu preciso, o que eu estou interessado. E aí, quando é um assunto legal, que eu vejo Ah, que eu eu estou também. esquecendo, Também. eu volto. Eu só estudo de acordo com demanda. Sim, Quando eu é preciso, bem isso, eu não cara. estudo, geralmente eu não estudo uma coisa que eu vou precisar daqui a É, 10 10 anos, ou anos. eu nem sei se eu vou precisar. Sim. Eu geralmente vou pelo interesse, pelo que eu estou precisando na hora, e aí alguns eu gosto, ou eu preciso de volta, e daí eu volto recapitulando, tipo, para lembrar e tal. Mas geralmente é por interesse, e você acompanhar algum influenciador ajuda. Então, digamos, eu acompanho um cara que é super especialista ah, super especialista talvez seja pesado, mas ele é super focado em inteligência artificial. Vamos usar esse tema que está em alta. Eu não sou muito da IA, não. Mas de vez em quando eu entro ver alguma coisa dele e eu vejo ele falando que tem uma novidade, tem uma nova forma de fazer, e aí isso é meio que uma atualização que eu pego ali. E aí vale para várias outras áreas, né? Mas acho que é assim. Eu não sei se eu mantenho tanto. Eu vou tentando ir numa nova direção, só que só o fato de estar indo nessa nova direção, acho que já faz parte de manter. Eu acho que quando se fala assim de desenvolver a habilidade de aprender, quem ainda não se dedica para desenvolver isso, eu acho que é comum a pessoa pensar que ela só está aprendendo e ela só está estudando quando ela está sentada na mesa, em frente ao computador, ou em frente a um livro, lendo e riscando e grifando. E essa é uma forma de você Sim, aprender, de você adquirir conhecimento, uma forma mais ativa ali, mais organizada, mas não é só isso, né? sim, Eu acho que quando a gente fala de desenvolver essa habilidade, a gente quer dizer que é estar sempre atento
estar em modo de aprendizado o tempo inteiro, no modo de aprendiz o tempo inteiro, entendeu? Então eu aprendo quando eu estou no Instagram e eu vejo uma sequência de stories de uma pessoa que para mim tem muito conhecimento, então eu aprendo alguma coisa ali com ela, eu aprendo através de um podcast, um Reels, pode ser através de um livro, ou muitas vezes através de uma conversa com alguém. Eu estou conversando com alguém em relação a alguma coisa de mercado, de Isso negócio e tudo mais, te vira uma e chave, me né? faz, exatamente, isso me faz pensar uma coisa e aí eu vou pesquisar. Então, acho que essa habilidade é isso, é você estar Hum, em modo de aprendiz o tempo inteiro e buscar sim, observar o mundo, estar observando o mundo, observando as pessoas, o que que elas falam, tipo, o tempo inteiro, entendeu? Não é só quando você está sentado no seu escritório e lendo um livro ou é, assistindo uma aula. cara, eu acho legal esse aprendizado organizado. Eu vou separar um tempo, vou pegar um tema e vou. Eu acho que tem que ter, por questão da organização e tal. Mas isso que você falou, me lembra, eu já vi isso um tempo atrás e eu fiquei na mente, que ninguém é adulto. Ou pelo menos você pode escolher duas formas de ver, que uma é eu fui criança, agora eu sou adulto, e outra é eu fui criança e agora eu sou uma criança mais velha. Por quê? Porque toda criança, se for ver, ela quer saber de tudo, né? Pergunta, pergunta, pergunta nome disso e para que serve aquilo e tal. E parece que tem gente, e aí eu posso até me incluir em algum momento, mas só dizendo, tem a pessoa que ela, tô com 30 anos, ela não pensa conscientemente isso, mas ela meio que já consolidou ali e não tem mais sabe esse negócio quando você Essa conversa com sede, né? alguém e te vem Fome. aquela vontade de, cara, eu quero saber mais, me conta mais como que você faz isso, sabe? Sim, Então, eu acho que eu sou sortudo porque eu ainda tenho sabe, eu converso e eu falo, cara, eu quero saber como que se faz tal coisa. sim. Então, legal, cara. Cara, eu acho que pelo menos da minha parte era isso na questão de aprender, mas agora, bom, tô curioso para saber as outras duas, né? Então, qual que seria a segunda aí? Cara, a outra habilidade fundamental seria a habilidade de identificar problemas. Boa, 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 boa. Só que, cara, vou te falar, ela não é tão segredo, não. Então eu quero que você me explique aí. Parece um pouco óbvio, né? Parece um pouco óbvio. Mas eu acho que a forma a forma mais recomendável de desenvolver essa habilidade, ela não é tão óbvia, né? Uhum. Eu penso que todo empreendedor, ele tem que desenvolver a habilidade de olhar para o mundo e conseguir identificar problemas que não estão sendo resolvidos ou que estão sendo mal resolvidos. Boa, boa, isso É sim. isso que o empreendedor faz. O empreendedor, ele resolve problemas. E aqui, cara, tem um ponto que sobre escolher o problema que você quer resolver. Então, o cara que é empreendedor, geralmente, é muito comum passar por essa crise. Eu mesmo, anos atrás, eu passei por esse dilema de, cara, qual que é o problema do mundo que eu quero resolver Uhum. como empreendedor? E eu acredito que muitas pessoas passam por isso, né? E aí, quando a gente diz assim, cara, o empreendedor, nada mais, nada menos, ele resolve problemas. Ele é um resolvedor de problemas. Mas é muito comum as pessoas, nesse momento de decidirem com o que empreender, elas começarem de uma forma equivocada, que Uhum. seria a forma de primeiro olhar para si, do tipo, o que eu gosto de fazer? Sim, Tipo, cara, o que que eu gosto de fazer? Com o que que eu quero empreender, né? E aí eu acho que essa é uma forma, não é a melhor forma de passar por esse processo. Eu acho que a melhor forma de fazer isso é você olhando primeiro para o mundo, você olhando primeiro para o mundo e buscar mapear problemas que não estão sendo resolvidos ou que estão sendo mal resolvidos. Depois que você mapear isso, é que você olha
para sua vida e pensa no que você gosta de fazer. Então, considerando esses problemas aqui, quais desses problemas estariam alinhados com o que eu gosto de fazer e que eu acredito ser capaz de resolver esse problema? Porque, assim, eu também não acredito na ideia. Então, aqui, eu não acredito na ideia da pessoa começar olhando para si, mas eu também não acredito na ideia de quem De- diz que não precisa gostar de fazer o que faz. É isso que eu ia dizer. Também não é só resolver o problema dos outros, né? Você Também precisa não é ter só uma. resolver o problema. Talvez no início, se é o seu primeiro negócio, ou os primeiros negócios ali que você, por exemplo, ainda não tem tanto dinheiro acumulado, você ainda não resolveu a sua vida financeira, talvez só o dinheiro ele seja um baita motivador. Isso com certeza. Uhum. Mas depois de um tempo que você for acumulando dinheiro, você for conquistando essa parte mais material, só o dinheiro pode não te sustentar ali para querer continuar se dedicando para aquele projeto. E aí você começa a negligenciar. Se você não gosta de fazer aquilo, se você não enxerga um sentido, um propósito naquilo que você faz, pode não ser o suficiente. E aí você começa a negligenciar o time, se você tiver algum time, você começa a ficar de saco cheio do cliente, de reclamação de cliente, começa a negligenciar os clientes, entendeu? Então, eu acho que gostar de fazer, enxergar propósito no que faz é importante também, entendeu? E, cara, sobre isso, existe um conceito que é um conceito japonês chamado Ikigai, que ele fala Ikigai, que ele fala por que você riu? Sei lá, é engraçado mesmo. Ikigai é um conceito é uma palavra um pouco Ikigai. engraçada para a gente. Então, esse conceito, ele fala exatamente sobre isso. Ele diz que você precisa encontrar o ponto em comum entre o que o mundo precisa, o que você gosta de fazer e o que você considera ser capaz de fazer. Então, percebe aqui que não adianta você gostar do que faz, que você se considerar capaz de resolver o problema se o mundo não precisa, Uhum. se não existe demanda. Então, eu acho que é um erro que muitas pessoas cometem, principalmente quando estão mais no início da jornada, que é o de não olhar para o mundo e entender se aquele é um problema real. Sim. Ela só olha para ela, eu gosto de fazer isso, eu gosto de tal área, eu sou bom no que eu faço, e aí ela inicia o negócio, ela cria um produto, dedica energia, tempo, dinheiro para aquilo, e quando ela coloca no mercado, não existe demanda ou não existe uma demanda suficiente para sustentar aquele projeto, Sim. entendeu? Legal. Eu acho que seria algo como, sei lá, os dois problemas aí, se a pessoa não leva em conta vai só tentar resolver o problema do outro e chega uma hora que perde a graça, chega uma hora que não tem uma motivação pessoal, né? E com Sim, isso aí eu já passei, isso aí eu já enfrentei, cara, sabe? Tá fazendo algo que você não gosta. Tipo, beleza, eu tô resolvendo o problema do cara, mas eu não gosto. E outro é que, infelizmente, só fazer o que gosta às vezes não dá dinheiro, né? sim, Tipo, exato. fazer a arte e morar na praia, eu acho que até funciona, né? Mas, mas Não, às vezes a tua não, arte não vai vender tanto, né? Não resolve tantos problemas da pessoa, né? sim. Então não é que então o empreendedor ele resolve problema, então eu tenho que me acostumar a viver uma vida resolvendo problemas sem gostar do que faz. Não é isso. Sim, sim. É só o processo de decisão que você primeiro deve olhar para o mundo e escolher, olhar para os problemas, mapear os problemas e depois você buscar alinhar aquilo com o que você enxerga a propósito, do que você gosta de fazer e que você se julga capaz de resolver aquilo, entendeu?
sim. É muito comum isso, tá? Muitas pessoas, muitos profissionais, então não só empreendedores, mas aqueles que não querem empreender também, acreditam que a gente nasce com uma missão. Então a minha missão ela é ser médico, a Uhum. minha missão é ser engenheiro, é ser advogado, e eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente escolhe a missão. Até porque todo ser humano ele tem múltiplos interesses. Sim, Ninguém tem interesse, agora falando da área profissional, ninguém tem interesse em uma única coisa. A gente tem concordo. múltiplos interesses. Então, por exemplo, eu, né? Hoje eu já consigo entender, esse processo ele é bem mais fácil para mim, porque eu já me conheço o suficiente para entender que, por exemplo, eu gosto muito do mercado de saúde, da indústria de saúde. Uhum. Então, se eu olhar para o mundo e identificar problemas que estão sendo mal resolvidos ou que É não uma estão sendo oportunidade. resolvidos, é uma oportunidade de eu alinhar isso com o que eu gosto de fazer e que julgo ser capaz de resolver. Mas eu também tenho muito interesse na indústria de música. Uhum. Eu poderia fazer o mesmo processo de olhar para a indústria da música, buscar identificar problemas que não estão sendo resolvidos e buscar resolver esse problema. Sim, cara, bom, e quando me surgiu uma questão, e quando você gosta, precisam, mas você não é bom, né? Tipo, você vai atrás de ficar bom, porque eu vejo, eu já passei por essas, de achar algo que, olha, eu acho legal essa ideia, eu acho que ia dar certo, mas, cara, eu não consigo, meio que não tem as manhas, sabe? Cara, eu acredito que a pessoa ela pode ficar boa, É, que ela pode se dedicar para aquilo, buscar estudar sobre o mercado, porque eu estou falando aqui de estudar, de entender sobre o mercado, ou seja, eu conheço o mercado aqui o suficiente, por exemplo, a indústria da saúde. Eu conheço a indústria da saúde o suficiente aqui sobre os problemas que as pessoas têm, as demandas, como que o mercado funciona. Eu conheço o suficiente, é isso que eu julgo ser capaz de resolver esse problema, entendeu? Então, se a pessoa ela chega a essa conclusão, cara, mas eu preciso de mais conhecimento, um conhecimento mais aprofundado para eu conseguir resolver esse problema. Então, vai buscar o conhecimento, sim, vai se desenvolver naquilo, entendeu? Se junta com outras pessoas que você considera ter esse conhecimento e serem capazes de resolver aquele problema, entendeu? Até porque você não vai tocar o negócio inteiro sozinho, entendeu? Então, se você não tem aquela habilidade, busca pessoas que te complementam para resolver aquilo, entendeu? legal. É, porque eu falo justamente porque eu, por exemplo, houve uma época que eu tinha muito bem definido um assunto que eu gostava em mente, tinha demanda e eu não tinha, por exemplo, coragem de pôr a cara para falar daquele assunto. Porque o pôr em prática não é só eu sei desenhar bem, por exemplo. Mas, Sim, cara, se você sabe desenhar e você tem vergonha de mostrar teu desenho, você nunca se esforça para ou às vezes você até quer demonstrar isso para alguém, pôr no mercado, mas a pessoa é meio parada, não busca desenvolver, acaba que não fecha esses 3 pontos, né? sim. Mas aí você percebe que não é porque a pessoa ela não é capaz de resolver o problema, é porque é mais uma questão emocional dela, o É, medo de alguma pode coisa ser. que trava ela. Tem essa questão, o medo ele nos engana muito. É. Muitas vezes ele tenta convencer a gente de que a gente não é capaz de resolver aquele problema. E se você não é bom hoje, você concorda comigo que se você se dedicar para ficar bom naquilo, depois de algum tempo você vai se tornar bom naquilo, Sim. como qualquer coisa, entendeu? Mas esse é o meu ponto, o meu porquê Uhum. de desenvolver essa habilidade, que seria a habilidade de identificar problemas. Hoje, essa é uma habilidade bem mais tranquila para mim,
Então, eu vivo a minha vida sempre observando, tipo, acompanhando não só desses mercados, essas indústrias que eu tenho interesse, mas eu olho também para outras indústrias, né? Mas eu estou sempre observando oportunidades, tipo, mapeando problemas que não, cara, isso aqui não está sendo resolvido, as pessoas têm esse problema e não estão sendo resolvidos, esses daqui estão sendo mal resolvidos, entendeu? Você tem que ter esse olhar. Quando Uhum. você tem essa habilidade bem desenvolvida, você passa naturalmente a ter esse olhar, Sim, entendeu? você, eu diria que você fica bom, você tá ficando bom em olhar quem tá chorando para vender lenço, né? Exatamente. Você tem que é bem isso. Acho que o empreendedor ele tem que ter essa visão, assim, esse olhar de observar coisas, problemas, oportunidades que poucas pessoas estão enxergando. Entendeu? Eu não diria que ninguém está enxergando, porque quase todas as ideias que a gente tem, alguém já teve. Mas, assim, É, que poucas pessoas estão enxergando para que você, quem sabe, possa ir lá e resolver esse problema. legal. Boa. Mas e o seu ponto, assim, em relação a essa habilidade? Qual que Cara, seria o porquê para você de ter essa habilidade? falando assim, eu acho que liga, e eu já estava mentalizando essa ideia, que é, ultimamente eu aprendi algo, e daí eu fiquei curioso de que existe muito, o que, eu não sei se é o nome correto, mas eu vou dizer aqui, eu explico para ficar claro. Existe muito subnicho das coisas, tipo, e que tem a ver com isso que você falou. E eu explico, que é, eu antes eu via negócios como macro, né? Então, tipo, quem ganha dinheiro com comida, ganha dinheiro vendendo comida. Quem ganha dinheiro com manutenção de carro, ganha dinheiro e faz ali o empreendimento arrumando o carro. E eu tinha meio que só essa visão. E aí eu fui vendo, por curiosidade, assim, alguns negócios muito aleatório. Tipo, ele ganha dinheiro com comida, só que ele não faz comida. Fora Ele, da caixa. ele faz aquele sistema que o pessoal usa para pesar e precificar o negócio. Aí eles falam, não, mas ele está ganhando dinheiro com sistemas para computadores. Não, mas tipo, ele teve a ideia, ele olhou dentro do nicho da alimentação qual que é um problema comum que tem e ele foi lá e resolveu. E aí eu falei, cara, tem para tudo isso. E esses tempos, eu lembro bem que me mandaram um vídeo de um cara, eu não sei dizer quem é, eu posso até estar falando bobagem, mas eu lembro que a moral da coisa é que o cara tem uma empresa super bem sucedida e ele faz uma peça que vai no encanamento, assim. É algo que, se pesquisar, vocês podem achar que é algo que eu acho que ajuda a reduzir consumo. E, tipo, não é um gato. Super, super específico, né? Não é um gato que você põe no registro da casa. É um equipamento que ele deixa justo. Eu acho que tem a ver com a questão do ar que passa ali no encanamento, e tem que ele resolve esse problema. E sei lá, a pessoa ela pagava R$ 100 de água e agora ela paga só 80, né? E o produto dele é isso, pelo menos pelo que eu vi. Não é que ele tem uma empresa que produz diversos tipos de encanamentos, diversos tipos de. Não. Ele tem uma coisa que, cara, como que eu ia pensar que alguém construiu um império, um negócio muito grande em cima de um produto que eu nunca nem pensei que existia, né? Então, para mim, e é o que eu estou tentando olhar hoje, é que tem muita gente que acho que foi bom em achar isso num lugar que ninguém achava, em um lugar que assim, dentro daquele nicho, ela foi e ela achou um problema menor ainda e que ela conseguiu resolver e que dela ajudou o pessoal que estava dentro daquele nicho maior e que ela fez a vida dela ali, né? Fez o negócio dela funcionar ali. E isso aí me impressiona um pouco. Sim. E como é algo que eu estou olhando mais ultimamente, eu estou querendo ver se eu acho como aprender a ter esse tipo de ideia, né? E aí entra no que você falou, que é ficar bom em ver onde que tem problema, né? E Exato. às vezes o problema ele está escancarado e às vezes não. Às vezes é um detalhe que parece pequeno, mas que se você tiver
talvez eu diria até a sorte, né, de perceber ele, mas a habilidade de perceber ele e resolver, acho que você consegue bastante coisa, assim, Exato. de desenvolvimento naquela área, né? Para empreender, existe alguns princípios que aplicados em um negócio funciona e que aplicados em outro negócio funciona também. Então não é que é tudo um projeto totalmente diferente um do outro, não é isso. Mas não existe uma fórmula pronta para empreender. Não Sim, existe não existe uma estrutura pronta que todo negócio ele tem que existir, entendeu? Tem que ter para que ele seja bem sucedido. E aí por isso a importância de desenvolver essa habilidade de você, se você ficar bom em identificar problemas, pode ser o suficiente, entendeu? E por isso a importância também de você olhar para outros mercados, não só nos mercados em que você atua. Então, por exemplo, um exemplo que eu tenho é um negócio no mercado de saúde. É importante que eu não olhe só para a indústria da saúde, que eu uhum, olhe para outras indústrias, outros mercados, porque eu posso pegar uma coisa, um elemento que funciona em um mercado, que na minha indústria ninguém aplica, ninguém usa aquilo, e inovar na minha indústria, entendeu? Trazer para o meu sim, negócio e fazer alguma coisa diferente. Então, você pode pegar uma coisa que funciona em um negócio, pegar outra coisa que funciona em outro negócio, juntar aquilo e fazer o seu negócio, entendeu? Então, são modelos de negócios. Um modelo de negócio ele é ajustável. A gente sim, consegue ajustar ele. Não precisa, todos os modelos não precisam ser iguais, entendeu? legal. Então, é uma boa, tem muita oportunidade de negócios não óbvios, né? Uhum. E quando, como você falou, às vezes está escancarado a oportunidade ali. Depois que alguém faz, fica muito óbvio, né? Exato. Às vezes está escancarado ali a oportunidade e uma pessoa olha para aquela oportunidade, aquele problema que não está sendo resolvido, e muitas vezes ela pensa, cara, mas se ninguém está resolvendo esse problema é porque não deve ser um bom negócio, Uhum. tipo, e tudo mais. E muitas vezes não. Foi só porque ninguém foi lá e resolveu mesmo, entendeu? Então tem problemas óbvios que não estão sendo resolvidos ou mal resolvidos que poderia ser uma baita oportunidade, sim. Sim. Cara, legal, legal. Joia, eu acho que é bem por aí mesmo. E aí, qual que seria a terceira habilidade para a gente fechar o pacote aqui? Cara, a terceira habilidade seria a habilidade de você controlar as emoções, de você lidar Boa. bem com as emoções, tá? Essa, essa eu vou dizer a mesma coisa, ela é um pouco óbvia, só que eu Na concordo prática, totalmente que o pessoal é ruim com isso aí, cara. na prática, isso paralisa muitas pessoas, né, cara? Sim, E até a gente mesmo. Muitas claro. vezes as emoções, o medo, a tristeza, ela tenta convencer a gente de que a gente não deve continuar com aquilo. E, cara, para mim, o porquê de desenvolver essa habilidade? Para mim, assim, eu já vi algumas pessoas muito boas, tecnicamente, falando sobre negócios, pessoas muito boas, tecnicamente, elas irem até certo ponto por não terem tanto essa habilidade desenvolvida. Uhum. E um outro cara que pior tecnicamente ali em termos de negócio, ele ir muito mais longe do que essa pessoa, porque ele é um cara que sabe lidar muito melhor com as emoções, com o medo, com a tristeza, a frustração e tudo mais. Durante durante a nossa jornada, muitas coisas elas vão mudar. Muitas coisas elas vão precisar mudar, né? E a imprevisibilidade
Então, entender isso de que durante a jornada muitas coisas acontecer, elas vão acontecer de uma forma que a gente não consegue prever hoje, isso gera medo. A Sim. imprevisibilidade, ela gera medo. Mas, cara, aqui a gente tem que buscar sempre lembrar de que o medo, ele é sempre em relação a alguma coisa que ainda não aconteceu. Faz Eu sentido? até, eu até costumo dizer-te que o medo, ele é uma ilusão, assim. Para as pessoas mais próximas, eu falo, cara, o medo, ele é uma ilusão. Porque você nunca tá com medo de alguma coisa que já passou. Sim. É sempre em relação a alguma coisa que ainda não aconteceu e em boa parte das vezes, Renato, não vai acontecer. Dizem, né, Acredite. que, se não me engano, mais de 90% das coisas que a gente tem É, medo nem vai tem, acontecer. tem esse número aí, alguém Uhum. calculou um dia esse, esse número aí de 90%, sei lá se é isso, mas boa parte das vezes não vai acontecer aquilo que está Sim, nos gerando medo. Então, o medo, cara, primeiro, o medo ele é um mecanismo natural, a gente nasceu com ele e a gente vai morrer com ele. Então, até certo nível, o medo, ele é bom. Até uhum, certo nível, o medo, ele é saudável, entendeu? Mas, se a gente não aprender, e aí é aqui que entra a habilidade de controlar as emoções. Não é que você vai controlar o medo. Você vai aprender a controlar aquilo que te gera medo. Se você não aprender, se você não entender, conseguir identificar aquilo que te gera medo e aprender a lidar com aquilo, o medo ele pode se tornar não saudável, ele pode se tornar prejudicial, a ponto de realmente paralisar a pessoa, entendeu? sim, Então, quantas vezes a gente está em um momento que a gente precisa tomar uma decisão de dar mais um passo, de, de se desenvolver em alguma coisa, e aí a gente sente medo. O novo, ele gera medo, né? Porque é uma coisa imprevisível, você não sabe exatamente como que vai acontecer. E quantas vezes, nesse momento, a emoção, ela tenta nos convencer de que não é para a gente dar aquele passo, né? sim. Então, cara, e quando a gente fala de empreendedorismo, né, de negócios, a gente sempre tem um plano de como que a gente vai fazer para chegar nos nossos objetivos, ali nos objetivos do projeto. Mas durante a jornada muita coisa muda. O plano ele não vai ser executado exatamente na forma que a gente desenhou lá no início. A gente já tem que esperar isso. Não vai ser é importante ter o plano, mas não vai ser exatamente aquilo ali, entendeu? Sim, Então tá tudo bem acontecerem coisas fora do plano e a gente mudar a rota, mas que a gente continue com aquele objetivo, né? mesmo objetivo, exato, Sim, entendeu? Então eu acho que todo profissional, mas falando com empreendedores, ele tem que aprender a lidar muito bem, ele tem que entender isso, ele tem que entender o que gera medo nele e aprender a lidar muito bem com isso, cara, para que ele deixe o medo ali em um nível saudável, que não chegue ao ponto de paralisar a pessoa, sabe? sim. Cara, total, acho que 100% de acordo, porque eu diria, eu já passei por isso, acho que todo mundo já passou por isso, né? Então, de ter aquela situação que você tá se cagando, me desculpe a palavra, de medo da coisa, sabe? Cara, pra você nada Sim. presta. Você A quem tá, nunca, né? o cara fica nervoso, o cara, putz. E aí acontece e foi super de boa. Tipo, geralmente vai ser muito pior na nossa imaginação, né? E aí, igual você falou, eu também acho não, isso é um fato, né? O medo, ele é uma coisa que a gente tem porque foi super útil aí na evolução, né? Pra gente. É bom que caso escape um cachorro muito bravo, você corra dele. É bom,
é bom que você tenha Exatamente. medo. Seria ruim você ficar parado e não ter medo, né? Exato. É bom que você tenha medo na hora de atravessar a rua. Sim. Muito bom. E só que a gente leva isso para outros níveis, né? Tipo, e daí, enfim, esse é outro papo, mas se falando de internet, a gente às vezes tem medo de uma tela, né? Você tem medo de algo que vai acontecer que não vai te machucar, não vai te fazer nada, é só uma tela, né? O Então, medo de não ser total, aceito, cara. que é bem comum hoje em dia, né? A pessoa Total. fala, eu sou tímido, né? A timidez, ela não existe, né? Existe o traço de personalidade, extroversão e tudo mais, mas não existe uma pessoa ela tímida, né? O que pode acontecer, ela tem uma autoestima ali não saudável e ela tem medo de não ser aceita. Então, é sobre isso que eu falo quando de a pessoa ela entender o que gera medo nela, Uhum. entendeu? Para E ela aprender a entender que é algo que está acontecendo, que não é isso intrinsecamente, né? Que ela pode mudar, né? exatamente, exatamente. É uma coisa que você pode mudar. A gente nunca vai se livrar totalmente do medo, né? Como você falou, assim, é até bom que isso não aconteça, né? Mas é totalmente possível a gente manter ele em um nível saudável, que ele seja útil para a gente e ele não nos prejudique naquilo que a Sim. gente faz. É, Que a gente eu, consiga agir mesmo com medo. sim, eu acho que se falando de empreendedorismo, eu diria assim, se tem alguém vendo que ainda não deu um primeiro passo, né, de um empreendimento, e eu digo assim, empreendimento para tudo na vida, se você não for empreender, se você for seguir um outro caminho, você ainda assim vai ter que enfrentar muita situação de medo, com certeza. Não estou dizendo que não. Mas uma coisa que, sei lá, eu tenho como garantido é que especificamente para empreender, você vai ter que ficar bom. E aí eu concordo, é essencial, cara. Você tem que ficar bom em ter medo e mesmo assim fazer, em chegar aquele dia que muita coisa deu errado e que você está com medo do que vai vir pela frente, e mesmo assim você ter calma, você pensar, porque é muito difícil alguém que siga esse caminho de empreender e que não seja buscar algo novo, né? É buscar um problema para resolver. É difícil a pessoa achar algo que eu vou empreender fazendo A todo dia. Todo dia a mesma coisa e vai dar certo e tudo vai encaixar. Cara, assim, se descobrir, por favor, me avisa. Deixa aí nos comentários. É isso. Mas, mas vai ser difícil. Então, assim, é indispensável. E aí, eu lembro que tem o livro do Mais Esperto que o Diabo, né? Que é o meu preferido. E aí, o, não diria que é o tema principal, mas deixando um spoiler, um dos principais tópicos é a questão do medo. E ali eu tive uma noção assim, super recomendo se alguém não leu ainda. E ali o que o autor ele vai atrás de descobrir, né, nessa conversa que ele tem com o diabo ali, é que o medo é a principal ferramenta que o inimigo, e aí cada um interpreta como quer, mas tipo, que o inimigo vai usar e que ele usa e que ele consegue ter sucesso para travar. E aí ele até comenta, eu acho que tem até um número assim, eu super recomendo que leiam, que se não me engano, bem mais de 90% da população é dominada pelo medo em algum sentido, né? E novamente, cada um interpreta como quer, mas eu acho bem impactante, por mais que seja só uma, como é que eu posso dizer? É uma história ali e tal, mas eu levo como realidade porque realmente todo mundo tem muito dessa barreira e que eu acho que quem fica bom em sobrepor esse ponto fica bom em muita coisa, fica bom em muita coisa. E esse bom não é só ser super corajoso, né? A gente já falou isso. Eu sou super corajoso, vou atravessar a rua sem olhar para os dois lados. Cara, você vai. Acho que seu Vou negócio não vai morrer. muito longe porque você não vai tão longe, né? Exato. Mas você tem que ser bom, né? Em qual a hora que eu tenho que ir, qual eu tenho que ficar. E aí a prática vai ensinar um conhecimento externo também, mas é uma habilidade a ser desenvolvida, sem dúvida. Sim. E é totalmente possível desenvolver bem essa habilidade. Sim.
confia no processo. E tem É, algum outro ponto que você, sim, do porquê desenvolver essa habilidade? tem, porque eu também pensei enquanto a gente falava, ainda nessa do medo, eu diria é um ligar com o nosso primeiro ponto, né? É aprender. Você aprende a lidar com isso. Isso é muito interessante. E aí, de mais um ponto que eu penso, que envolve esse negócio de controlar, eu acho que é bom você controlar o teu medo. E outro que, esse sim, cara, eu vejo um pouco o pessoal falar, é controlar a tua, eu vou usar até a palavra raiva. Controlar o teu estresse, controlar aquele momento que muitas vezes você quer estourar com aquela coisa É raiva mesmo. e, cara, uma frustração, eu diria, né? Tipo, muita coisa vai dar errado. A gente tá falando aqui para quem quer empreender, para quem empreende, muita coisa vai dar errado. Pode ter certeza, eu acho que empreender é a arte de andar de erro em erro, né? De coisa que dá errado para a próxima e para a próxima. E aí, eu diria que eu até. Quem me conhece sabe que eu fui ruim com isso, fui mal com essa habilidade e fui melhorando muito ao longo do tempo. Então hoje eu me considero bem tranquilo, bem. Que consigo desenvolver bem e as coisas dão errado e bola para frente. Mas realmente é chato, né? Quando você tenta, quando você se esforça e o negócio dá na trave e não vai. E eu vi muito, até aqui pelo menos, eu notei muito que é perdido muita parceria, é perdido muito negócio, muita oportunidade por conta de um problema. Então, às vezes é um dia ruim, é um erro, uma confusão que poderia acabar ali. Poderia acabar ali, cada um entender que foi só um dia ruim, mas que às vezes o pessoal leva, sei lá, vira uma rixa de anos. Sim. Eu acho que eu empreendi em negócio local, né? E aí em cidade pequena. Então acontece isso, de às vezes, tipo, aconteceu só uma coisa e o pessoal ele vai passar os próximos 5 anos um não negociando com o outro, por exemplo, porque teve uma Sim. coisinha que deu errada. E eu acho que, Acho que então, é isso. é isso, sim. Acho que o primeiro passo se a pessoa ela já conseguir entender, reconhecer de que muitas coisas vão acontecer diferentes do que ela planejou, já é um bom começo. É o Sim, primeiro passo. Então, assim, se você já espera que isso vai acontecer, quando de fato acontecer, você já estava avisado. esperando, avisado. Ou seja, já é menos mal, entendeu? Sim. Então, o que acontece quando muita coisa acontece, uma coisa que você não conseguiu prever, aquilo te gera raiva, aquilo te gera tristeza devido à frustração daquilo, mas você tem que já esperar que isso vai acontecer. E várias vezes, né? Durante toda a jornada de empreender, a gente acumula vários erros, várias coisas que saíram de rota, várias adaptações que a gente precisou fazer diante das mudanças e alguns Uhum. acertos que faz valer a pena todos esses erros, essas mudanças de rota. Então, acho que são duas emoções que estão dentro da habilidade de controlar as emoções que, cara, fundamental. Sim, Fundamental para todo empreendedor, assim. sim. Saber lidar muito bem com raiva, tristeza, por frustração, medo. Isso. Cara, por fim eu diria sim, é essencial, cara, porque a gente veio falando e eu só pensei, realmente, sem isso aqui não dá. Eu não sei pra você, eu imagino que sim, mas cara, Sim. tipo, não dá Por pra isso, fazer sem isso. por isso eu iniciei a conversa falando que todo empreendedor bem-sucedido, ou seja, aqueles que estão há anos aí sendo bem-sucedidos com os projetos, eles necessariamente têm essas três habilidades. Não tem como, entendeu? Sim. Então, vamos finalizar? Acho que Bora. deu, né? A gente falou, acho que falamos bem aí dessas três habilidades principais. São habilidades não óbvias, né? Uhum. Geralmente a gente ouve falar
Você tem que ter a habilidade de vender, a habilidade de liderar, de fazer uma boa gestão financeira e tal. Mas são habilidades não tão óbvias, né? Sim. Essas três que são menos faladas por aí. E aquilo, é sempre bom lembrar que se são habilidades, elas são desenvolvidas. Uhum. É possível treinar e ficar bom em cada uma dessas habilidades. Ninguém nasce muito bom em uma habilidade, em uma qualquer habilidade que seja. Então pensa, cara, se hoje eu não estou bom nessa habilidade aqui, se eu ainda não consigo controlar também o, o medo que eu sinto, a tristeza que eu sinto quando alguma coisa sai do trilho, pensa, mas eu vou ficar bom nisso. Confia no processo, porque não é só você que passa por isso, todo mundo passa por isso, todo empreendedor passa por isso. E se várias pessoas conseguiram desenvolver essas habilidades e ficarem boas nelas, você também consegue. Então, confia no processo, né? Sim. Eu acho que é bem isso. Volta lá no que a gente falou de aprender, né? Você pode aprender e uma das formas, se não a melhor, é com os outros, né? Sim, Chamando o teu coleguinha que já passou essa fase e falando, me ajuda aí, né? Como é que faz e tal, olhando é como isso ele aí. fez. E bom, e seguindo essa ideia de que você vai ter provavelmente, e basta você ir atrás, você acha alguém que pode te ensinar, né? Você acha alguém que você pode aprender com aquela pessoa. E eu acho que aqui serve para isso também, né? Isso que a gente está fazendo, a gente está conversando, e por isso, você que está assistindo, se você assim, eu acho difícil que você discorde, mas a gente não é dono da verdade, né? Coloca Sim, aí, é, se tem mais algo que seria essencial que a gente esqueceu, coloca aí também. Eu acho que cada um tem as suas experiências, né, e pode compartilhar. E aí, quem sabe você ajuda um colega, quem sabe você aprende com o que a outra pessoa diz. E aí, cara, eu acho que, pelo menos da minha parte, é isso. cara, da minha parte é isso também. Então, quem chegou até aqui, que assistiu até aqui, valeu pela companhia e vamos falando, vamos conversando aí nos comentários. Valeu! Valeu, até mais.